Seu Luciano. Começou, viu? Então vamos, né? Já que o fica à Dudu vontade. Já que o Dudu é sujeito oculto, vamos começar. Vai, orienta o Dudu. Boa noite, gente. Estamos aqui ao vivo no seminário. Nosso amigo Luciano vai dirigir a atividade, apresentar nosso amigo Éden, enquanto os nossos amigos vão chegando aí. Fiquem à vontade. Eu não vou apresentar Éden, não. Já está mais que apresentado, né, Luciano? Depois de 3 reuniões, vamos conversar sobre mediunidade, meu irmão. É verdade. Na verdade, só para quem chegou hoje, pessoal, o Éden é companheiro nosso de velhas batalhas, né? E a principal função dele na área espírita, ele é presidente da Ação Espírita do Rio Grande do Norte. Então, na verdade, é um cidadão aí, potiguar, né? Que temos a alegria de baianificá-lo, né? Ele tem estado conosco esse tempo todo. Eu também. Né? E o que importa mesmo é ouvi-lo. Tá? Vamos fazer a prece inicial, como nós temos nosso hábito, né? Isso não é ritual, né? É um momento da gente contactar com o mundo espiritual, harmonizarmos-nos, né? Então, é sintonia, já que comunicação é sintonia. Né? Fica bem claro que não é ritualística, não é orar por orar, não é isso, não. Né? É um momento muito sério, muito responsável. A gente tem que fazer silêncio interior e realmente se envolver para que realmente façamos a prece. Tá? Eu vou fazer a prece, depois, a partir da prece, Éder começa a trabalhar. Bom assim, Éder? Tranquilo. Ok. Então, vamos suavemente. Escutar a respiração. Fazermos silêncio mental. Dirigimos a Deus, nosso Pai, Criador, origem e destino de todos nós. Neste encontro, nesta oportunidade que estamos tendo de aprendizagem, companheiro, que será o porta-voz da mensagem, encontre em si, no ambiente, o apoio, a inspiração, para oferecer o melhor de nós, tarefa de caminharmos em direção à plenitude, sob as luzes do conhecimento espírita. Muita paz. Já estamos vendo aqui o Marcos Machado e a nossa Cristina Cardoso, né, que acabaram de realizar um grande evento, a nossa conferência regional, que foi um sucesso maravilhoso. Né? Então, agora, eu, como anfitrião, dou boas-vindas a ambos, né? As palavras de volta ao verdadeiro anfitrião que é Marcos Machado. Eu dou boas-vindas a ambos, né? As palavras de volta ao verdadeiro anfitrião que é Marcos Machado. Eu dou boas-vindas a ambos, né? As palavras de volta ao verdadeiro anfitrião que é Marcos Machado. Eu dou boas-vindas a ambos, né? As palavras de volta ao verdadeiro anfitrião. Com interferência aí, está repetindo a minha fala. Boas-vindas a ambos. Marcos, a gente não está ouvindo a sua voz, viu, meu amigo? Alguma configuração aí do som. Seu microfone tá normal. Mas não lhe ouvimos. Alguma configuração aí do som. Boa noite, seu microfone tá normal. Cristina, nós lhe ouvimos. Alguma configuração aí do som. Boa noite, seu microfone tá normal. Cristina, nós lhe ouvimos. Alguma configuração aí do som. Boa noite, seu microfone tá normal. Cristina, nós lhe ouvimos. Alguma configuração aí do som. Boa noite, seu microfone tá normal. É um eco. Cristina, nós lhe ouvimos.
Eduardo, tá vendo um eco aí também, tá? Tem um eco lá em Cris. Tem um eco aí contigo, Cris. Com todo mundo, na verdade. Tem um eco lá em Cris. Celular desligado. Tem um eco aí contigo, Cris. Todo mundo, na verdade. Está para todos. Tem um eco lá em Cris. Celular desligado. Tem um eco aí contigo, Cris. Todo mundo. Todo mundo, na verdade. Está para todos. Tem um eco lá em Cris. Celular desligado. Tem um eco aí contigo, Cris. Todo mundo. Todo mundo, na verdade. Está para todos. Tem um eco. Celular desligado. Marcos consegue falar com a gente, Marcos? Eu vou fazer o seguinte, vou te sugerir que você saia, clique em Leave Studio, saia do estúdio e tente reentrar no xizinho que tem aqui embaixo do canto. Vou te sugerir que você saia, clique em Leave Studio. Já saiu, Dudu. Pronto. É porque... E você saia, clique em Leave Studio. Não, o seu está ligado, mas o seu computador está com algum retorno. E você não, o seu está ligado, mas o seu computador está com algum retorno. Pronto. E aí, minha gente? Acho que era a Cristina, viu, Marco? Porque eu estou bem aqui com o Éder, né, Éder? Estamos bem, né? Isso aqui. A gente tem um mecanismo aqui que a gente vai identificando de onde está vindo o eco. O mecanismo. Marcos, eu sugiro que a gente comece e aí depois, no final, a gente faz o fechamento, as considerações finais, tá certo? Porque o seu som continua sem chegar para a gente. E o de Cris estava dando retorno. Acho que na hora dele entrar, o permitir para o estúdio... Ele já deu ok aqui, viu? Pronto. Vamos começar, tá certo, Dudu? À vontade, meu irmão. Minhas irmãs e meus irmãos, é um prazer imenso estar com vocês aqui nesta noite, para nós concluirmos nossos momentos de reflexões em torno dessa obra magnífica, Diálogo com as Sombras. E, obviamente, é um momento em que nós iremos apenas encerrar um momento de retomada dessa obra, mas ela tem uma densidade muito profunda, ela tem uma dimensão teórico-prática muito importante para o exercício da mediunidade, especialmente dialogando com grupos de espíritos que efetivamente se vinculam a projetos de sistematicamente promover a obsessão dentro da dimensão corpórea, da dimensão dos encarnados e dos desencarnados. Então, esse seminário foi um convite, né, ao mergulho de conhecermos ou retomarmos um pouco desse conhecimento importantíssimo que foi sistematizado por Hermínio Corrêa de Miranda. E na noite de hoje, nós iremos, portanto, fechar os 2 últimos capítulos que tratam do campo do trabalho e técnicas e recursos. E é muito importante esses 2 últimos capítulos, porque eles tocam em alguns aspectos, tanto do diálogo com os espíritos obsessores, digamos assim, perseguidores, e perseguidores, inclusive, sistemáticos, e também como se pode utilizar determinados recursos ou técnicas para estabelecer essa relação
construtiva para o bem de todos nós. Haja vista que nós também somos espíritos necessitados da presença de Jesus e do conhecimento espírita, principalmente, que traz Jesus para as nossas vidas com mais profundidade, com mais condição e amplitude da nossa compreensão. Então, é muito importante a gente poder fazer a relação Mas não está ligado. do conteúdo dessa obra com o nosso dia a dia na atividade mediúnica. Então, o primeiro aspecto que Hermínio coloca no capítulo 3 é sobre a questão que ele chama do problema. O problema central, ao lidarmos com os espíritos que atuam sistematicamente na prática da obsessão, seja a obsessão a indivíduos, seja a obsessão a instituições e a sociedade como um todo, de forma organizada, é que nós precisamos compreender que esses diálogos, eles precisam ser realizados relacionando sempre a razão à emoção. E nessa relação entre razão e emoção, no diálogo com os nossos irmãos envolvidos nesse quadro da prática da obsessão, nós precisamos estar atentos que eles respondem mais positivamente a raciocínios que estejam fundamentados em sentimentos nobres, verdadeiros, do que a raciocínios que estão fundamentados apenas nos aspectos teóricos ou na organização do discurso, o que nós poderíamos chamar dentro de uma perspectiva meramente hermenêutica. É muito importante a gente compreender que o que mais sensibiliza e toca esses irmãos é quando aquilo que nós falamos, por mais organizado que esteja dentro da necessária lógica racional do pensamento espírita, que Allan Kardec foi o grande baluarte dessa maneira de pensar, de organizar o pensamento, de usar o pensamento, sempre associado às verdadeiras emoções que buscam se conectar com as virtudes que Jesus nos exortou a vivenciar. Então, mais do que discurso hermenêutico, é necessário que nós tenhamos um discurso baseado no sentimento verdadeiro de fraternidade, de caridade, de respeito, de paciência, de tolerância para com esses estimados irmãos e queridos irmãos. O ponto central do problema do diálogo com as sombras, usando a metáfora, portanto, de Hermínio, é nós aliarmos essas duas grandes dimensões do pensamento humano, a razão e a emoção baseada nas virtudes evangélicas. E isso impõe para nós a necessidade de um esforço, de autoconhecer-se para se melhorar cada vez mais na vivência dos ensinamentos de Jesus. Esse é um aspecto que nós não podemos perder nunca de vista. Hermínio vai dizer claramente que nem é só o sentimento e não só a razão separados, mas os dois juntos, utilizando uma razão com a emoção que busca aliar teoria e prática.
o nosso esforço de melhoria interior, de autoiluminação, propicia-nos cada vez mais a possibilidade dessa conquista. Um dos elementos que mais desarmonizam os seres que se envolvem em processos obsessivos é porque esse sentimento de carinho, de fraternidade, de amor, ainda baseado em elementos extremamente característicos da nossa ordem dos espíritos imperfeitos, que é o egoísmo, que é a vaidade, que é o orgulho, que em determinada experiência ao longo de uma reencarnação propicia que dois espíritos permaneçam em determinado clima de conflito destrutivo. Esse sentimento que começava a se estruturar em bases do amor que Jesus nos ensinou, do amor ao próximo, ele então entra num quadro de se desconectar da virtude e a se conectar com as más paixões e com as nossas viciações morais. E isso propicia, portanto, o surgimento da mágoa, do ódio e da ideia de vingança, seja uma vingança pessoal ou de grupo, ou uma vingança contra uma instituição qualquer. E isso daí promove, então, que a gente identifique que esses irmãos estão muito aprisionados à ideia de poder, à ideia de controle, à ideia de subjugar aqueles que são alvos das suas perseguições. E na hora em que um espírito foca nesse objetivo, no fundo, ele está dizendo e ele está demonstrando que aquela pessoa ou aquela instituição, de alguma sorte, tem um vínculo e chama a sua atenção. No caso da relação entre nós, seres espirituais, é um sentimento de fraternidade, de amor que enfermou por causa de uma experiência negativa, construída por ambos ao longo de uma encarnação ou até de mais de uma reencarnação. Então, aquela pessoa é importante para aquele espírito. Há um sentimento que enraiza, que agora está direcionado para o ódio, para a raiva, para a ira, para a perseguição, mas que um dia era de parceria, era de formar um trabalho em conjunto, seja construindo uma conjugalidade ou construindo projetos de ordem social ou privada, em que esses irmãos ou essas irmãs e irmãos estavam vinculados até que surgiu a crise que os separou afetivamente. Então, há um interesse no outro. E isso daí demonstra que o sentimento está enfermado, mas que ele existe. E nos diálogos, com muita habilidade, é importante que a gente possa, avançando nesse processo de interação, o dialogador possa perceber que relação é essa que enfermou, né? E nos casos de obsessões sistemáticas, há instituições como os centros espíritas e os grupos mediúnicos, compreender por que determinado grupo focou na instituição, muito provavelmente por causa da ação libertadora que a verdade que o Espiritismo traz, conforme Jesus asseverou há mais de 2 milênios atrás, promove a libertação mental, emocional, espiritual das pessoas que interagem conosco na casa espírita. E o grupo mediúnico é um espaço de diálogo fraterno, cristão,
espírita e que consegue ir mobilizando a mente e os sentimentos dos nossos irmãos e irmãs desencarnados envolvidos nesse processo, e eles vão, aos poucos, se esclarecendo e se libertando desse processo de promover a obsessão. Isso afeta organizações no mundo espiritual. E o poder que essas instituições, muitas vezes, representam, ou querem representar, ou se estabelecem nos seus movimentos, o ponto crucial dessa organização é a forma de poder, que é um poder de controle, um poder de subjugar o outro, comprometendo a vivência de uma das características mais significativas que Deus deu para todos nós, seus filhos, que é a liberdade de agir e a liberdade de pensar. E, aliado a essa estrutura de poder, que tanto existe nos casos pessoais como nos casos institucionais, a gente tem os elementos fortes da vaidade e do orgulho, porque na hora em que o poder é estabelecido com a lógica da coerção, da liberdade de agir, da liberdade de pensar, em que as coisas são impostas, e que eu tenho toda uma estrutura organizacional que é trabalhada em cima dessa força do poder, dessa força do medo, da imposição e da manipulação dos espíritos, dentro das suas condições evolutivas, em vários níveis, dentro de uma organização dessa vinculada à prática da obsessão. O egoísmo, obviamente, é o grande enraizador dessa estrutura. E, muitas vezes, são concepções de poder que vêm de épocas mais antigas, em que processos de subjugação eram mais fortes. Idade Média, e dependendo até mesmo da organização, ela pode até se remontar a culturas de gestão extremamente disciplinares, no sentido dessa estrutura arraigada, verticalizada, da dominação, em que poucos espíritos dominam dezenas e até centenas de espíritos dentro dessa hierarquia das organizações voltadas para a prática da obsessão. Quanto mais antigos são os elementos que organizam essa instituição, mais esse poder vai ser rígido, mais esse poder vai ser avassalador no sentido de criar dependências e processos de domínio mental, emocional dos espíritos que estão ali envolvidos nessas organizações. E isso se desdobra para toda a ação que o grupo realiza ao longo do processo do seu trabalho, dialogando semanalmente com espíritos que se envolvem nos quadros da prática da obsessão. Principalmente como o grupo mediúnico já chegou a realizar atividades que se caracterizam como atividades de desobsessão. E aqui eu abro um parênteses importante. O Hermínio vai dar uma sugestão que nós concordamos plenamente. Um grupo mediúnico, quando ele é formado, ele tem que seguir todo um processo de amadurecimento da equipe no estudo e na vivência da prática mediúnica, para que ele um dia possa começar a receber casos realmente caracterizados como obsessivos. E esse processo ele vai avançando não por deliberação dos que estão na dimensão corpórea, na dimensão física, mas vamos deixar que os mentores avaliem e tranquilamente vão surgindo os casos em que
nós começamos efetivamente a ter manifestações explícitas de perseguidores, seja ao grupo, à casa espírita onde o grupo mediúnico está, seja as pessoas que são atendidas, acolhidas na casa em que nós estamos como um grupo mediúnico de trabalho. Isso é algo muito importante, porque lidar com espíritos que praticam a atividade da obsessão é lidar com organizações extremamente complexas no mundo espiritual, que apesar de nós termos toda a proteção e toda a condição de irmos realizando essa atividade e, aos poucos, irmos conquistando a libertação, inclusive, desses espíritos que estão vinculados a essas instituições, mas é uma realidade que exige muita vigilância da equipe mediúnica, do grupo mediúnico que se depara com esses espíritos, porque eles são extremamente organizados, muitas vezes mais organizados do que a própria instituição espírita, no sentido da gestão, no sentido do planejamento, no sentido de que objetivos eles estão buscando e, geralmente, quando eles conseguem efetivamente dominar uma instituição, é porque, primeiro, o grupo mediúnico não espelhava essa preparação, não estava ainda preparado para esse desafio e, muitas vezes, se precipitou por própria a decisão dos encarnados. Então, nós sugerimos mesmo, até porque no movimento espírita ninguém pode querer impor absolutamente nada, mas nós concordamos com o Hermínio. Vamos trabalhar, nos esforçar através do estudo, da vivência, do conhecimento espírita, e vamos deixar que os mentores tragam os casos, para que a gente não se precipite. E vamos deixar também que os casos vão tomando complexidade, para que a gente não fique provocando determinadas comunicações que são praticamente evocativas das lideranças dessas instituições no grupo. É muito importante que os mentores decidam, para que a gente tenha segurança de que as coisas estão indo dentro da conformidade dos verdadeiros dirigentes da reunião mediúnica. Então, é muito importante compreender que esses irmãos, como diz Hermínio no texto, o campo de trabalho, que é o 3º capítulo, são geralmente espíritos que estão fugindo de si mesmos, porque existem problemas, experiências vivenciadas por eles, como nós também, mas que esses espíritos estão usando estratégias de autossugestão para tentar simplesmente esquecer os seus compromissos, as suas atitudes geradoras de todo o quadro de desarmonia a que eles estão vinculados. Então, são procedimentos de controle mental em que esses espíritos tentam apagar da sua memória, apagar as emoções que turbilham dentro de si, focando no mundo exterior e, muitas vezes, no seu mundo exterior, através desses processos sistemáticos de perseguição a outros espíritos ou a instituições. E esse procedimento faz com que a dureza do coração e toda essa energia de desarmonia se torne violenta, se torne direcionadora do seu potencial intelectual, estratégico,
enfim, todas as características que poderiam estar sendo utilizadas para potencializar o arrependimento e o soerguimento moral dos nossos irmãos, está direcionado e focado em julgar e punir o outro. E assim, essas técnicas de autoindução geram nesses espíritos essa característica que Hermínio bem chamou no capítulo 27 da terceira parte de processos de fuga. Então, nós precisamos estar muito atentos para envolver, quanto mais violento, quanto mais inteligente, quanto mais esse espírito se coloca atuante, vibrante na prática da obsessão, mais a gente precisa injetar esse sentimento do amor fraternal com eles, tá? Argumentando quando precisa se argumentar, mas argumentando com a doçura, argumentando com a firmeza das ideias que Jesus colocou. Inclusive, em alguns momentos, que na quarta parte do livro que fala de técnicas e recursos, até mesmo usando, não é, da autoridade e da voz firme, mas uma voz firme e segura, sempre envolvida com o sentimento de caridade, com o sentimento de carinho, com o sentimento de compreensão daquela atitude. Então, por isso que é muito importante, principalmente para o dialogador, ele tentar cada vez mais ir percebendo, com a ajuda dos mentores, é óbvio, de onde vêm as marcas dolorosas que envolve esse espírito perseguidor, seja ele o que planeja, seja ele o que executa, enfim, seja qual seja a realidade dele, para que esses espíritos possam sentir a necessidade, em algum momento, de despertar para uma nova possibilidade de vida, que existe esperança e que a providência divina está só aguardando, como a parábola do filho pródigo, cada um de nós para voltar ao Pai. Que Deus nunca nos abandona. A gente é que tenta se distanciar de Deus e, nesse sentido, portanto, a gente precisa voltar para Deus. E é preciso uma carga muito verdadeira de sentimento de fraternidade, em que nós não diminuímos o outro por causa do seu estado de desarmonia interior, mas nós nos usamos da compaixão verdadeira, do sentimento de carinho, de afeto a um irmão que pode ser chamado a modificar a sua forma de ser. Então, é muito importante perceber aonde estão as raízes, obviamente, dessa fuga. E aí a gente tentar, como Hermínio bem coloca no texto, apresentar para o espírito que aquilo que ele faz tentando prejudicar o objeto do seu esforço de obsessão, de perseguição, na verdade está fazendo mais mal para ele próprio. Que a justiça divina tem mecanismos que nós não precisamos sujar as nossas mãos ou nos envolver em processos desarmonizantes da emoção através do ódio, da vingança, do olho por olho, do dente por dente, porque isso nos deixa mais ainda desarmonizados. Quem primeiro se desarmoniza somos nós. E se o espírito percebe isso, ele então poderá fazer a construção de uma nova ideia em que a justiça Deus vai saber fazer e que quanto mais ele se desvincula dessa mágoa, desse ato de querer fazer justiça com as próprias mãos, todo esse desequilíbrio interior que vem a partir do ódio, né, da vingança, que o desarmoniza, que o deixa envolvido
num quadro profundo de fixação no outro, vai fazer com que ele se aproxime de quadros mais harmônicos e que a paz vai se instalando dentro dele. Então, é preciso muito, muito, mas muito mesmo, carinho, atenção, sentimento, firmeza, paciência, tolerância, perseverança no bem, para que a gente consiga, ao longo de um tempo, dependendo de cada caso, nós podermos favorecer com o apoio da equipe que dirige na dimensão espiritual a reunião mediúnica, nós possamos acessar o mundo íntimo desse espírito e convidá-lo a um novo percurso, que muitas vezes está preso a uma ideia de perseguição, de poder, que o faz se distanciar do que ele mais amou na vida, que são as pessoas que seguem com ele, que muitas vezes faz séculos que ele não tem contato com essas almas que ele ama e que geralmente estão ali do lado dele e ele não consegue perceber. Então, é muito importante a gente compreender que o campo de trabalho, como diz Hermínio, dentro da atividade da desobsessão, é um campo de trabalho muito exigente, é um campo de trabalho que nós precisamos esperar ter condição para que os mentores o apresentem para a equipe mediúnica e não buscá-lo de forma precipitada e deixar fluir. À medida que o grupo vai vencendo o bom combate e vai se fortalecendo, e vai amadurecendo, e vai avançando, a própria espiritualidade vai possibilitando o aprofundamento desse diálogo com as sombras, com os representantes reais dessas instituições voltadas para a prática da obsessão, porque esse tipo de contato ele é muito exigente. E se o grupo não estiver preparado, pode ser extremamente desestruturador da equipe mediúnica, dos médiuns ostensivos, para o próprio dialogador, que talvez não tenha tanta experiência, e a forma como o grupo vai se deparar com isso. E aí, indo, portanto, agora para a quarta parte, que são as técnicas e recursos, que Hermínio chama assim, a gente precisa conduzir, portanto, o que ele tratou, digamos assim, nesse terceiro capítulo, e nos anteriores também, e começar a ver esse tipo de conhecimento acontecendo na prática. Então, é muito importante que a gente saiba efetivamente compreender e viver variadas possibilidades e mecanismos que o conhecimento espírita traz para nós e que são importantes serem vivenciadas. E, mais uma vez, no capítulo 29, é importante a gente ratificar que o grupo tem que estar coeso, que na hora do atendimento de espíritos obsessores, nós precisamos estar atentos a ajudar o dialogador para que, através das nossas orações para o bem do atendido, ele possa ser tocado. E Hermínio, inclusive, chama a atenção para a questão do diálogo. Quem deve dialogar com o comunicante obsessor é efetivamente o dialogador. E, inclusive, os integrantes do grupo não devem travar um diálogo mental com esse espírito. É muito importante que fiquemos focados no apoio, e o apoio é estar orando e vibrando para que esse irmão receba as energias mais adequadas e o dialogador também, ele possa, obviamente, conquistar
esse potencial. Então, nesse sentido, nós precisamos valorizar e muito essa prática, porque a tendência da gente é querer ficar escutando, é querer ficar participando, e se a gente não tiver muita disciplina mental de controle do pensamento, a gente pode ficar sendo como que alguém que escuta e interfere mentalmente, e em alguns casos até de mais inexperiência nesse campo do atendimento de espíritos obsessores, a gente pode estar até reforçando muitas vezes que o espírito não acompanhe o diálogo. Inclusive, Hermínio fala, né, de um caso até que um dos integrantes do grupo sorriu quando o espírito apresentou a argumentação. E aí o espírito esqueceu o dialogador, percebeu o pensamento que veio e começou a conversar diretamente, se referir diretamente ao irmão que deu um sorriso no momento em que ele estava falando, porque tinha, de certa maneira, sintonia com o pensamento dele naquele aspecto. Então, há necessidade de uma disciplina emocional e mental muito consistente de todos que integram o grupo para apenas orar pelo dialogador e pelo espírito comunicante, para que os mentores, juntamente com o apoio nosso, ele possa ser envolvido com o máximo de amor, de carinho, de cuidado, de atenção, sem querermos mudar a sua forma de ser através de atos exteriores, como nós já dissemos. As técnicas espíritas e os recursos que a prática mediúnica espírita nos apresenta nunca pode ser do uso da força, do uso de procedimentos exteriores para dominar o espírito, como se nós estivéssemos numa guerra intelectual. Nada disso. Isso não é prática espírita. Seja qual seja o nome que nós a utilizemos ou que nós coloquemos. A prática espírita é essa que Allan Kardec, muito bem dialogando com a equipe do Espírito de Verdade, colocou no Livro dos Médiuns, e trabalhos como esse de Hermínio Corrêa de Miranda colocam para nós a necessidade do acolhimento cristão espírita, do carinho, de colocarmos verdadeiramente um sentimento de caridade, de fraternidade com aquele irmão que se comunica, para que ele sinta que a gente está vibrando para o seu coração e a sua mente despertar, que o que a gente fala sobre Jesus é verdadeiro, não é um combate de ideias, não é? É um processo de conquista através do esclarecimento a partir da verdade que o Espiritismo traz do pensamento de Jesus. É outro tipo de estratégia. Por isso, é preciso muita paciência, muita perseverança, muito sentimento de carinho, muita benevolência, muita indulgência, tá? E muito, muito, muito acolhimento, um sentimento verdadeiro de um irmão. Então, qualquer técnica ou recurso de coerção, seja qual seja, eu defendo publicamente que não é um procedimento espírita na prática mediúnica, por mais que isso exista em alguns grupos mediúnicos, tá certo? Eu não vou nominar aqui, porque não é o caso. Então, dentro dessa questão, é muito importante desenvolver o diálogo cada vez mais baseado no conhecimento que o Espiritismo traz da lei divina natural, que supera todos os modelos de justiça divina, compreendida principalmente pelas estruturas dogmáticas de exclusão, não é? De que uns são melhores do que os outros, de que Deus criou grupos de espíritos melhores e que existem espíritos infernais, espíritos criados para o mal, e que a justiça está na mão dos espíritos, a justiça está na mão de Deus, que é uma justiça de amor,
e de caridade. Tá? E isso a gente precisa defender com veemência, mas uma veemência que não parta só do intelecto, mas do sentimento. É branda, é acolhedora, é envolvente. Né? Então, é muito importante que nós possamos, quando preciso for, usar a linguagem enérgica, diz Hermínio, mas uma linguagem enérgica que não é violenta, que não é desrespeitosa. Ela é aquela linguagem que fala da verdade, mas fala com doçura, com brandura, com mansuetude. Então, ninguém está ali em lutas de poder, de um dominar o outro, mas de da nossa parte, acolher o outro, envolver o outro no clima de fraternidade, para que ele confie cada vez mais nas nossas intenções verdadeiras. Né? Então, por isso que é importante, em alguns momentos, a energia da linguagem, mas não confundir linguagem enérgica com luta, com combate, mas com a energia da autoridade de um conhecimento libertador que vem de Jesus. O Jesus verdadeiro, não o Jesus dogmático, o Jesus da Galileia, que não excluía ninguém, que perdoou aos seus agressores, enfim, essa história belíssima que nós precisamos vibrar nela para especialmente atender esses irmãos vinculados a práticas extremamente de perseguição, práticas obsessivas. O uso da prece é vital, é um dos procedimentos mais importantes. Inclusive, o próprio dialogador, sentindo o clima de certo envolvimento no diálogo, ou mesmo no momento mais forte desse diálogo, pedir a permissão para orarmos pelo irmão e orar por ele naquele instante, como se fosse muitas vezes um procedimento para a conclusão de um momento de diálogo. A aplicação do passe também, ela pode ser realizada, não deve ser sistematizada como uma necessidade para todos os casos, mas em algumas situações é preciso, inclusive, que a aplicação do passe não só favoreça ao espírito, como ao próprio médium. E nós aplicamos esse passe na perspectiva do apoio dos mentores para poder ainda mais colaborar no processo de atendimento desses irmãos. E a própria intuição, né, do dialogador, por isso a importância vital do dialogador, para que ele possa estar conectado, especialmente com os mentores da casa, para ir percebendo a necessidade em se vivenciar a aplicação do passe durante o atendimento de um irmão com essa característica. Não existe uma regra que a gente possa dizer. E Hermínio coloca, na sua época, que falta estudo da aplicação do passe especificamente no processo de atendimento dos espíritos. Mas a gente pode tranquilamente conduzir o processo através desse intercâmbio com os mentores que vão intuindo ao próprio dialogador da necessidade de uma intervenção. Não há nenhuma contraindicação, tá certo? Mas a gente ainda precisa estudar muito sobre esse ponto. Outro elemento que é extremamente desafiador é a recordação do passado. Seja para que o dialogador conduza o atendido obsessor a analisar sua história de vida, a ele poder cada vez mais observar a dinâmica que gerou aquele conflito, se ele também, de repente, não colaborou, já que dificilmente, não é? Há um conflito destrutivo sem que não haja participação. E, principalmente, quando essa memória for dele, o espírito atendido, mergulhar na memória, em alguns momentos da sua memória de vidas anteriores, para que ele perceba as origens do processo
que o vincula àquele espírito que entrou no quadro de conflito destrutivo com ele, nós sugerimos que esse processo também seja espontâneo, que não seja provocado, que não seja algo que a gente utilize como uma técnica hipnótica, nada disso. No movimento espírita sempre teve, principalmente no passado, essa preocupação de forçar o espírito a mergulhar numa experiência do passado para que ele veja que ele sofreu aquilo por causa de atitudes do passado que ele provocou, ou para aquele espírito em foco, ou para outros espíritos. Isso daí é algo perigoso, porque a gente pode desarmonizar ainda mais esse espírito. Então, é muito importante, nós defendemos isso, que o processo seja conduzido praticamente pelos mentores espirituais, em que muitas vezes no diálogo, quem tem experiência aqui, quem já participa de reunião no nível de casos de desobsessão, sabe muito bem que o dialogador, muitas vezes, nós estamos conversando com o espírito, no meu caso específico, que sou médium psicofônico, a gente percebe o espírito começando a lembrar e a entrar numa memória, não é, de experiências passadas, e ele, no início, é como que ele estivesse vendo numa televisão aquelas cenas, e depois ele reconhece que é ele próprio ali. E, geralmente, o dialogador tem que ter sensibilidade e conexão com os mentores para perceber que ele está mergulhando numa memória de uma vida passada. E aí vai agindo o dialogador como alguém que facilita com a sua voz carinhosa, de um irmão, não é? Cada vez mais assessorando e acalmando o espírito para que ele possa perceber o que é que está acontecendo, que aquilo, se ele está vivendo isso, é porque vai ser importante para ele, mas que está tudo sob controle. Procure fazer a leitura do que ele está vendo, que ele sinta, enfim, conduza dando segurança, porque é o momento daquilo que o nosso irmão Hermínio chama, no capítulo 35, de a crise. É quando o espírito, depois de um certo tempo do diálogo, ou de semanas, ou até meses de contato com o grupo mediúnico, que até anos, dependendo do caso, ele desperta um dia e penetra dentro dos elementos que ele fugia de si próprio e começa a compreender que ele precisa mudar e que, para ele, vai ser uma libertação. Dependendo do caso, não é? Do nível de comprometimento desse espírito dentro de uma organização no mundo espiritual vinculado à prática da obsessão, ou o vínculo dele pessoal com aquele processo obsessivo, ele então vai entrar num processo muito severo de emoções fortes. Geralmente ele aí começa a ter condição de perceber um ente querido que ele ama tanto. É muito comum virem as mães, não é? Que são grandes referências para nós na vida. Então, e que nesse momento de mergulhar na crise e sair da crise, seja ele se convencendo da necessidade, ou porque ele se convenceu, através dos diálogos, do acolhimento fraterno e amigo que ele teve, ou porque ele teve uma reminiscência e começou a compreender que ele não foi só vítima, mas que ele também foi algoz, e que tudo isso tem a ver com as construções do nosso destino, nós mesmos, usando o nosso livre-arbítrio e a nossa liberdade de pensar, simplesmente ele precisa ser acolhido com aquilo que Hermínio chama de perspectivas. Mostrar para ele que existe um futuro de esperança, que todos nós aprendemos ao longo do tempo, quando caímos ou quando nos envolvemos em determinadas experiências que nos desarmonizaram, seja ela qual for, nós temos muitas perspectivas. Os mentores que já o acolheram vão encaminhá-lo com total segurança, né?
que ele não tema, que ele não tenha medo, ele vai ter todo o apoio, não só dos mentores, mas dos seus entes queridos, que agora muitas vezes eles percebem através da visão espiritual, e aí ele entra para aquilo que Hermínio chama de um intervalo, onde ele vai estudar, onde ele vai se esclarecer, para, no futuro, ele poder, inclusive, reencarnar, né? E Hermínio, inclusive, fala de um exemplo de um dos espíritos que ele, depois de um tempo de trabalho com a equipe toda, esse espírito entrou na crise de se auto-perceber como um necessitado, e ele foi acolhido, né? Foram apresentadas perspectivas, um caso extremamente sério, né? Que envolvia as questões do sentimento, do amor, que foi traído, um amor que foi vilipendiado no passado, inclusive por um dos integrantes da equipe mediúnica, não é? Que era o causador de tudo aquilo. E esse espírito veio a reencarnar e ele teve a oportunidade no futuro de identificá-lo, não é? E está lá no livro, quem leu ou ainda não releu, vá lá para a quarta parte e você vai se deparar com esse exemplo e com outros, né? Então tem todo esse intervalo. E para finalizar, o último capítulo, que é o 38, os sonhos e desdobramentos, eu já falei neles, mas é bom a gente sempre retomar. A reunião mediúnica, ela não se resume àquele momento da reunião presencial na casa espírita. Se o seu dia da semana é X, todos os demais dias, até o próximo dia do reencontro na casa espírita, onde a gente tem desdobramentos durante o sono, a gente tem até sonhos, não é? No trabalho, é um desdobramento da reunião, que tanto pode ser um desdobramento da reunião atual, como também pode ser uma preparação para a próxima. Mas, comumente, são as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, enquanto equipe, integrantes de equipes mediúnicas, especialmente que já dialogam com aquilo que Hermínio de Miranda chamou de sombras, que são os espíritos mais comprometidos no desequilíbrio emocional, e aí vinculam-se a processos obsessivos, planejando, executando, criando organizações, inclusive, com esse fim de dominar, do poder sobre as pessoas, controlar as pessoas para poder usufruir, de vários interesses próprios, vinculados, obviamente, ao egoísmo, à vaidade e ao orgulho, que ainda nos caracterizam a todos, espíritos imperfeitos. Esses espíritos precisam, muitas vezes, ser auxiliado e auxiliando a equipe mediúnica durante toda a semana, durante o momento de desdobramento do sono, a gente tem todo um processo de fortalecimento do trabalho. E, em alguns casos, até dar continuidade ao trabalho mediúnico no mundo espiritual. Então, é muito importante a gente interiorizar na nossa cultura de trabalhadores do campo mediúnico, especialmente quem já trabalha em equipes de desobsessão, valorizar todos os dias, todas as noites, até a próxima reunião, focando a nossa mente na conexão com esse trabalho, que é muito sério, é muito bonito e é maravilhoso, principalmente para nós que integramos o grupo, que somos espíritos que precisamos tanto dessas oportunidades para enriquecer o nosso crescimento intelectual e moral para a vivência da mensagem de Jesus. Então, eu concluo aqui, Dudu e Luciano e a equipe toda que está aí conosco no estúdio, para que a gente possa, então, entrar agora no momento das perguntas. Tá? Então, vamos retomando aí a equipe, para a gente poder, Dudu, seguir em frente. Cris, Luciano, nosso irmão Eduardo e também o nosso querido Marcos. Vamos em frente.
Pois não. Éden, quando a gente começou, eu tenho quase 30 anos na doutrina. Fui conhecer Espiritismo nessa casa, o Centro Espírita Irmão Lucas, que ainda sou frequentadora dele, e tudo que aprendi foi lá. O nosso doutrinador e presidente nos orientava que esse livro tinha que ser de cabeceira. Estudá-lo, junto com as obras, sempre. E tanto que a gente tem ele todo acabadinho, ainda como de cabeceira até hoje, e o grupo está junto. Já vivenciamos tudo isso que você falou aí. E ainda vemos muita coisa nova. E é uma coisa grandiosa, um grande laboratório, uma equipe de desobsessão, de assistência aos encarnados e aos espirituais, que trabalha com amorosidade, carinho, estudo, muito conhecimento e dedicação. Foi maravilhoso ver tudo que você está falando e nos sentir pertencentes a tudo isso que Hermínio coloca para a gente nesse livro de cabeceira. Obrigadão. Verdade. E, Cris, se me permite chamar assim, Cristina, o que a gente falou aqui nada mais é do que ele colocou no texto da experiência da equipe dele, não é? Então, assim, a gente quer aqui assumir que nada disso que a gente colocou aqui, não é, vem da nossa lavra, mas do aprendizado com ele. Eu concordo com você. Quanto mais livros desse nível fizerem parte do cotidiano das nossas leituras e estudos, mais a gente vai ter condição de ter uma grande referência para essa vivência, que não é fácil, é desafiadora, mas que traz para nós tanta alegria e tanto aprendizado. Concordo plenamente com você. Satisfação, é uma satisfação fazer parte dessas equipes, é muito bonito. Muito bonito. Grande laboratório, nós temos muito registro, e depois de 30 anos, né, quase 30 anos, a gente vai relendo e revendo e vê que caminhamos por trilhas corretas. E ainda temos muitas trilhas acima, né? E ver você falar dessa forma, nós nos sentimos mesmo pertencente a essa doutrina, a esse quadro, a tudo isso. Foi muito bom mesmo. Obrigada. Para mim também. Eu agradeço muito aí a equipe que me convidou para um trabalho como esse e fico muito feliz. Muito bem. E aí, Luciano, tem alguma pergunta aí da turma? Deve ter, porque onde eu estou, eu não estou, na verdade, tem uma pergunta aqui, eu vou ler a partir de agora. Tem aqui de Milena Nunes, minha companheira Milena Nunes. Como um dialogador deve reagir diante de um irmão desencarnado que se apresenta na mediúnica, deseja que o diálogo ocorra com outro dialogador, pois, segundo ele, segundo o espírito, o outro iria entender o caso dele. É o caso quando o espírito, né, comunicante, ele quer escolher chega no hospital e quer escolher o enfermeiro. Ela complementa aqui. Complementando, seria a fuga do espírito, como você disse no início, naquela questão da fuga, ou demanda anímica do médium? Olha, responder, Dudu, ao que Milena pergunta é muito difícil, porque nós precisaríamos integrar o grupo, conhecer o médium, os médiuns, né? E também conhecendo os espíritos que se comunicam. Então, não tem como eu responder sobre qual é o caso, mas a gente pode tranquilamente refletir sobre essa situação e se posicionar a partir, obviamente, do que a gente aprende com Allan Kardec e a equipe do Espírito de Verdade, e também com o que Hermínio colocou para nós nessa obra magnífica. É que o grupo mediúnico, ele, na dimensão corpórea, como foi dito aqui na obra, bem, ele tem a sua forma de se organizar. E, obviamente, ela tem que ser conduzida com base no planejamento. Então, se um espírito, de repente, se coloca dessa maneira,
ou se o médium se coloca dessa maneira, ou mais, se os dois se colocam com essa perspectiva, eles vão ter que seguir a forma de trabalho da casa. Então, se o espírito quer mudar de dialogador, a gente vai dizer para ele que a gente respeita a opinião dele, que nós vamos, obviamente, avaliar isso na reunião adequada, mas que hoje ele vai conversar comigo mesmo. Então, que ele fique tranquilo, porque todos nós estamos trabalhando juntos, que tanto faz conversar comigo como com o outro, porque somos uma equipe trabalhando para o bem-estar dele, e que ele possa, então, ficar à vontade para falar. Porque há necessidade de uma disciplina, senão a gente pode estar sendo, por um lado, conduzido pelos espíritos comunicantes, tá certo? E a gente tem que ter disciplina nessa condução com eles. Eles não podem, nem nós ditarmos normas para eles de procedimento, nem eles ditarem normas para nós. Existe uma organização, então é a vez de Éden dialogar, então ele vai dialogar com ela. E se ele não gosta, se ele não aceita, então isso é um processo de adequação dele. E, obviamente, Éden, como dialogador, também vai ter que ter a sua autocrítica para poder, no momento de avaliação em equipe, perceber se ele tem algo que precisa mudar, mas não atender à necessidade do espírito. E se for do médium, que por um processo anímico ou mesmo intencional, ou trabalhando sutilmente com o objetivo do desencarnado comunicante dele, por questões de antipatia, ele possa também aprender que na vida a gente não faz tudo o que a gente quer, não é? Eu gostaria de sempre estar conversando com Jesus, mas nem sempre eu vou conseguir. Já faz, pelo menos nessa reencarnação, 53 anos, e eu ainda não tive merecimento da agenda de um diálogo com Jesus. E eu, por isso, vou me isolar, né? Entende o que eu quero dizer? Então, a gente tem que manter a disciplina na reunião, na dimensão corpórea, é uma disciplina que precisa ser conduzida do que foi planejado. Tá certo? Agora, isso traz para a gente possibilidades de crescimento. Para o médium, se for o caso, não é, do médium estar no processo anímico ou mesmo intencional, para o espírito e para o dialogador. A gente precisa se avaliar sempre, né? E cada um tirar o melhor possível, mas não mudar a sequência, tá ok? Grande Marcos. Ô, Éden, tá me ouvindo? Estou perfeito Sim, agora. sim, agora sim. Peço desculpas a todos aí que a glicose de minha mãe baixou, rapaz, e aí deu uma correria danada aqui, a gente teve que dar um socorro. Mas graças a Deus tá tudo em paz já. Maravilha. Éden, só um minutinho, Marcos. Esse caso, na questão Eduardo, é um fato atípico, isso não é normal. O espírito comunicante, ele está numa condição que ele não consegue escolher quem vai dialogar com ele, quer dizer, na verdade, foi um exemplo que você explicou muito bem, mas é um em mil. Quer dizer, na verdade, eu nunca vi, eu também tenho muito tempo de mediunidade, nunca tive experiência, não. Para mim é um caso insólito, tá? Parece que é muito raro, tá? Ok, só isso. Eu concordo com você. Foi bom você fazer essa observação. Não é comum isso acontecer. Vamos lá, Dudu? Vamos lá. Nossa irmã Ciomara Trindade. Ela traz a seguinte questão: esclarecimento sobre o magnetismo no acesso às memórias do espírito em socorro. Ela gostaria de esclarecimento sobre o uso do magnetismo no acesso às memórias do espírito em socorro. Olha só, independente de ser uso de técnicas de magnetismo ou de hipnose, ou seja lá qual for, nós não defendemos isso.
e o nosso irmão Hermínio Corrêa de Miranda também não defende. Ele deixa claro na obra que isso tem que ser algo espontâneo. Agora, o processo dessa espontaneidade tem que ser atentamente acompanhada pelo dialogador, para que ele perceba que o espírito está penetrando na sua memória passada e ele possa ajudar ao espírito a ter um apoio nesse momento para que ele aprofunde a sua crise, não é? No bom sentido aí de perceber a sua realidade e ele seguir cada vez mais aprendendo e se renovando. Então, seja qual seja o mecanismo, é por isso que eu disse exterior, de indução de um espírito a na sua memória passada, isso para mim é algo temeroso, porque nós temos que ter responsabilidades com o campo emocional de um espírito. Se ele começa a entrar numa crise e se desequilibra porque a gente o induz, forçando, não é? Eu defendo, na nossa experiência de prática mediúnica, de estudo da mediunidade, que não seja induzido por nenhum processo externo, seja de passe magnético, de passe de indução hipnótica, não. Deixa os mentores agirem. Eles vão saber quando é adequado fazer isso. Ora, se as terapias que nós temos na dimensão corpórea, de reencarnado para reencarnado, você tem que ter todo um processo para que a pessoa mergulhe numa memória específica, num processo terapêutico, né? Principalmente com as perspectivas, não é? Da psicologia contemporânea, que trazem a dimensão transpessoal como uma possibilidade terapêutica para a gente mergulhar em causas anteriores de conflitos emocionais que se expressam no presente. Você imagina um espiritual que a coisa é mais profunda. E eu digo isso baseado num capítulo importante da obra da codificação, que é do laboratório do mundo invisível. Se a gente for ver esse capítulo, a gente vai ver como é sério essa questão de se manipular o mundo, querer da dimensão física manipular a vida no mundo espiritual, o campo emocional, o campo da memória de um espírito desencarnado. Então, nós defendemos, tá certo, que esse processo de mergulho no passado do espírito comunicante não seja por indução, do dialogador, mas sim por indução de quem de fato domina isso, que são os mentores espirituais. E aí sim, o dialogador tem que estar atento, tá certo? Muito bom, Luciano. Luciano... Não, mas para mim é uma honra ser chamado de Luciano Maria. E Luciano Jesus, então... E realmente é diferente. Eu vou fazer aqui levantar uma questão dentro da questão. Isso é diferente. Cristina e Luciano fiquem à vontade também, viu, para participar do diálogo. Do diálogo que eu dando uma sombra aqui. É diferente, por exemplo, de fazer um convite ao espírito para refletir sobre o passado, né? Diferente do uso magnético, né? Para uma volta de uma memória, é diferente do dialogador ter a intuição de falar assim, se lembre como foi seu passado, foi feliz ou não foi. Dudu, é importante você fazer essa colocação, porque existem duas formas de compreender esse capítulo, não é? Em que, no capítulo 34, se não me falha a memória, Hermínio fala sobre as recordações do passado. O que é que ele está falando? Primeira possibilidade de compreensão. Primeira, eu estou dialogando com um espírito que é obsessor e eu sugiro que ele possa estar voltando à experiência que gerou aquele conflito nele e no outro, para ele avaliar verdadeiramente se ele não colaborou, se realmente quem errou só foi o outro,
que ele possa avaliar hoje com mais tranquilidade, porque aí ele já está no estado que ele confia em você, confia no grupo, já está envolvido pelos mentores e pelo grupo como um todo. Então, o passado aí não é uma memória de uma vida passada, é o próprio momento onde a crise foi gerada e se tornou destrutiva e o ódio e a vingança começou a ser potencializado. A segunda possibilidade de compreensão aí da recordação do passado, e essa é a mais delicada, é quando o espírito mergulha numa memória de uma reencarnação passada. E aí é que a gente está dizendo, nesse caso específico, ele não pode ser induzido pelo dialogador, mas sim pelos mentores que vão saber a hora adequada e que tudo sob controle, meu amigo. É um processo complexo demais você mergulhar numa memória. Ora, quem é leitor de André Luiz deve estar lembrado, tá certo? Quando a mãe e o pai de Lísis tiveram a condição de mergulhar em algumas memórias mais antigas. Tudo no mundo espiritual, meu amigo. Sob controle. Todo um processo bem organizado e delicado. E mesmo com tudo isso, em nosso lar, olha, em nosso lar, os dois saíram altamente impressionados, para não usar uma palavra, perturbados com o que eles tinham ainda. Então, a gente está achando, muitas vezes, que a gente sabe de coisas que a gente nem sabe para onde vai. E, muitas vezes, se coloca como... Isso aí é o quê? Orgulho, vaidade, entendeu? E querer, através da força, dominar um irmão que tem que ser conquistado pelo amor, pelo carinho, pela atenção. Então, eu defendo o que Allan Kardec defende, o que Hermínio defende, entendeu? Que é o seguinte, a gente tem que evitar essa prática mediúnica em que o grupo mediúnico entra em conflito de poder e de dominação do outro. Isso a gente encontra muito em outras práticas mediúnicas, geralmente a Umbanda, não é? Faz esse tipo de coisa, que usa força, e aí você vai, não sei o quê. Nada disso. O Espiritismo é acolhimento. O Espiritismo usa a razão, esclarece, mas com sentimento. É acolhimento do irmão que está sofrendo. Porque o obsessor, ele é quem mais sofre. Porque ele está preso a emoções de, muitas vezes, séculos, em outros casos, até milênios, tá certo? Em casos mais raros, mas acontece isso. E ele sofre durante séculos, aprisionado numa situação que muitas vezes ele acha que só o outro é responsável, mas ele também é. E aí é toda uma delicadeza de atendimento. É outra lógica, não é de dominar o outro pela força, é conquistar pela razão e pelo sentimento. Razão e sentimento cristão espírita. Entende? É outra lógica. A gente tem que banir com o estudo e o esclarecimento do pensamento espírita qualquer prática mediúnica no diálogo com espíritos obsessores em que a gente esquece o coração e vai para a briga para querer dominar o outro. Nada disso é espiritismo. Espiritismo é o que Jesus sempre fez. Sempre fez. Vocês já viram Jesus brigando com algum espírito obsessor? Me mostre um caso em que Jesus brigou. Jesus até escutava os espíritos. Naquela metáfora da vara de porcos, Senhor, me permite que eu entre, né? E, segundo a metáfora, né, os porcos mergulharam no precipício. Aquilo é uma metáfora. Ora, Jesus escutava até a vontade dos obsessores. Então, veja, isso não é prática espírita. Agora, me desculpe, mas no movimento espírita ainda tem umas práticas que não são espírita e que a gente bota. Aí é a responsabilidade do grupo, da equipe e do coordenador, que vai responder, viu?
vai responder por tudo aquilo que provocar desequilíbrio nos espíritos. É só para lembrar aí, meu amigo, que o mundo espiritual não improvisa. E não alguém vai se comunicar no mediúnica. E não brinca com coisa séria. Ele já sabe quem vai se comunicar, se vai precisar regredir, e quem vem apoiar é um parente, uma mãe. Então, na verdade, nosso papel é trabalhar a sintonia, ajustar a sintonia, a intuição, a seguir o roteiro do mundo espiritual. Se a gente fizer isso, não vai errar. É isso que eu penso. É isso mesmo. É isso mesmo. Tem uma pergunta aqui do nosso... Oi, Marcos. A Dudu ia falar, eu vou fazer uma pergunta também, mas pode fazer, Dudu, deixa para o final. Não, você tá... Nós queremos lhe ouvir. Não, mas se tem uma pergunta aí, pode dar prioridade. É uma pergunta do nosso decano, Carlito Moreira. Eu fiz a brincadeira na outra vez, Luciano. Carlito pergunta o seguinte: parabeniza a Eden pelo brilhante seminário. É o comentário aqui dos nossos grupos, né? Esses encontros da gente. Eden, nesse quadro da obsessão, como fica o nosso guia, nosso mentor espiritual, nosso anjo da guarda? É a pergunta do nosso amigo Carlito Moreira. Olha, me parece que a pergunta do Carlito é referente aos membros da equipe mediúnica, não é? Ou seja, nós, em relação a nós mesmos, sofrendo a influência dos espíritos obsessores, não é? Olha, a situação dos mentores sempre é de nos apoiar, nunca deixam de nos apoiar, mas, no entanto, contudo, todavia, como todo espírito que chega na condição de assumir a tarefa de um anjo da guarda, um mentor espiritual, ele respeita absolutamente o nosso livre-arbítrio e a nossa liberdade de pensar. Então, não espere que o obsessor vai evitar que você, que quer e alimenta, nós, né? Você não, nós, que alimentamos determinadas imperfeições, determinadas más paixões, e que nos conectamos, por isso mesmo, com espíritos que vibram na mesma faixa, ou seja, como disse aí Luciano, que estamos na mesma sintonia, eles não vão impedir, de forma alguma, que esse processo de sintonia seja rompido, porque faz parte da lei de Deus. Sintonia faz parte da lei de Deus. Então, os mentores vão nos apoiar, os mentores vão nos ajudar, os mentores vão nos dar todas as condições para a gente poder vencer a grande luta com nós mesmos, no nosso processo de autoeducação. Mas eles não vão evitar que a gente estabeleça as sintonias que nós queremos. Agora, na hora em que nós lutamos, que nós perseveramos, buscando mais vigilância, mais oração, para enfrentar a provação ou a expiação de uma perseguição espiritual, seja sistemática, no grupo mediúnico, ou seja, direcionada a nós por qualquer motivo, pessoal ou institucional, aí nós estaremos em sintonia com os mentores e essas perseguições elas não lograrão êxito. A gente pode até sentir a pressão, mas ela depois se tranquiliza, entendeu? E isso daí a gente vai vencendo. Quem já tem prática como a Cris, o Luciano, eu não sei, o Marcos deve ter também, como eu, a gente vai vivendo isso, vai sentindo o peso dos testemunhos, vai descobrindo que foi a gente que não vigiou totalmente como deveria, aí a gente se recompõe, não é? Ora, quantas vezes eu, ao longo dessa minha experiência também, que já vai aí para quase 30 anos, tem noites que eu ficava com insônia por pressão espiritual. O que é que eu fazia? Eu tentava dormir, não conseguia, eu estudar. Aí eu me sentava, botava os livros do Espírito, começava a orar, depois dormia, rapaz, que era uma beleza, entendeu? Eu acho que foi um dos processos mais interessantes, né?
eu nunca me esqueci depois de uma pergunta do Livro dos Espíritos que diz: quando um espírito tenta influenciar a gente, alguém, e essa pessoa tenta vibrar cada vez mais na vigilância do bem, da harmonia, na sintonia com os mentores, ele diz assim: não, com esse aí eu não vou, porque ele começa a escutar tanto o que ele não quer que ele desiste, ele vai embora, né? Tem um amigo nosso muito experiente que quando ele vive essas experiências, ele botava os discos de Chico, os de Divaldo, e agora que tem o YouTube, hein, Luciano, hein, Cristina, hein, Max? É só botar lá e tome música equilibrada, o espírito fica obsidiado e vai embora, entendeu? Uma boa técnica é essa, viu? Eu faço isso, viu, Éden? Éden? Sim, eu também faço. Muito disso, eu faço muito disso. Pois. É sim, tem que ser. Tem horas que a gente precisa mesmo, né? Uhum. Marcos vai fazer sua pergunta. Como é que está seu tempo, Éden? 9h30? Eu acredito que para mais uma ou duas a gente tem um tempo. Tem mais alguma, Dudu? Que depois eu queria fazer uma pergunta a ele. Tem sim. A pergunta que nós temos aqui é de Daisy. Ela pergunta: como surge de fato a criação de um espírita, de um centro espírita? Faz parte de uma missão do médium espiritual que o ampara ou simplesmente do médium? Olha, o conhecimento que nós temos da obra de André Luiz, de Manuel Filomeno de Miranda, né, de Joana e de tantos outros espíritos, e mesmo na própria codificação, na Revista Espírita também, de Allan Kardec, é que o trabalho de uma instituição espírita, como bem disse Luciano, na outra questão, ela tem um planejamento tão sólido, tão bem estruturado, que ela nasce no mundo espiritual, antes da nossa reencarnação. Ou seja, uma nova instituição vai ser criada. Então, o grupo que vai ser formado para ser os sócios fundadores já são preparados no mundo espiritual para essa tarefa, certo? Nem todos chegam a lograr êxito nesse processo, mas digamos que a maioria consegue. Então, o planejamento já vem do mundo espiritual, tendo o aval de mentores mais superiores, entendeu? Que geralmente se tornam os verdadeiros dirigentes daquela instituição no mundo espiritual, que muitas vezes a gente nem sabe o nome, né? Porque houve uma época no movimento espírita que a gente botava o nome de André Luiz, Bezerra de Menezes, Joana de Anjos, e forçava a casa ter o mentor, aquela que a gente escolheu, não é? Claro que alguns acertaram, mas outros, eu acho que os mentores deram muita gargalhada, porque eles nem valorizam isso, então muitas vezes até por necessidade do grupo espírita, isso não é desmentido, mas com o tempo, se o grupo for sério, vai ver que Joana talvez nunca nem apareça lá, não sei como convidada, não é, para ajudar o grupo em algum momento, e assim vai. Mas, isso vem do mundo espiritual, então é uma coisa seríssima, é uma coisa extremamente organizada, e a tarefa nunca é de um médium, nunca é de um médium, nunca é de uma pessoa, é de um conjunto de espíritos, que uns reencarnam para fundar na dimensão física, mas existe um grupo totalmente dedicado e organizado lá no mundo espiritual para essa tarefa. Então, houve uma época no movimento espírita que a gente tinha, inclusive, os médiuns principais. Isso foi de uma época muito interessante que a gente respeita, que tem todo um significado histórico, mas que hoje não cabe mais. Então, essa ideia que é uma tarefa de uma pessoa, de um médium ou de um dirigente, a gente tem que superar. A tarefa é de todos, absolutamente de todos. Médiuns ostensivos, médiuns não ostensivos, os trabalhadores que dão apoio ao grupo mediúnico, enfim, a pessoa que organiza o centro e deixa o centro todo bonitinho para as pessoas virem. Todo mundo está envolvido nessa tarefa.
A tarefa de Jesus não está sentado sobre a cabeça de uma pessoa. E ele já nos ensinou, ele próprio, que é o grande coordenador da evolução de todos nós no planeta Terra, tá certo? Ele, quando chegou, já convidou logo 12. E os 12 se tornaram 70. E depois se tornaram os 500 da Galileia, e hoje são milhares. Então a gente não tem que ter dúvida sobre isso. O trabalho é coletivo. Agora, é óbvio que existem lideranças que surgem, que são mais responsáveis em determinados momentos históricos, né? Mas o trabalho é sempre da equipe. E na equipe mediúnica, mais ainda, tem que ser um trabalho em equipe. E todo mundo responsável, com a mesma responsabilidade. Tá certo? A nossa companheira Juscelia, do Centro Espírita Casa do Evangelho, traz essa pergunta para a gente. Em que situação devemos suspender a reunião mediúnica? Olha, a reunião mediúnica só deve ser suspensa se o grupo entrar em uma desagregação que provoque, principalmente, cisânia no grupo, em que o grupo esteja dividido, em que, de repente, a reunião saia do controle, não é, do coordenador da reunião, quando efetivamente ele perceber que existe uma necessidade de avaliação do grupo para a superação de uma crise que está sendo posta. E essa crise, ela precisa ser compreendida como um problema dos encarnados. Muito cuidado com essa perspectiva de querer colocar a responsabilidade sempre nos obsessores, ok? Os obsessores, o conhecimento espírita esclarece bem a gente. Ele só vem depois que a gente se desequilibra, tá certo? A gente dá, como bem disse Luciano aqui, a gente dá espaço para que eles sintonizem conosco, porque os objetivos se tornam inferiores. E aí, obviamente, isso se potencializa através de uma influência negativa que depois pode controlar, inclusive, a reunião mediúnica. O dirigente, os médios e praticamente todos estarem sob uma influência. Isso daí, por exemplo, é uma necessidade muito grande da gente parar o grupo e se recompor. Ou então, uma determinada situação em que a maioria do grupo, tá certo, adoece ou desencarna e não foi feito um processo de planejamento, tá, de recomposição do grupo. Então, assim, as possibilidades, elas são infinitas, mas elas precisam efetivamente estabelecer uma situação grave, preocupante, que pode comprometer a qualidade do trabalho do grupo. Aí o grupo tem que parar, se reavaliar, analisar bem a conjuntura que provocou essa crise para poder superar essa crise, tá certo? E aí cada realidade vai dizer. Mas para parar, efetivamente, eu tenho que ter uma situação muito bem clara e concreta. Não pode ser só porque alguém quer que pare. Muita calma. É um trabalho em grupo que precisa ser avaliado em grupo. Agora, se de repente a diretoria da casa percebe que o grupo mediúnico está se desgarrando de que é outra situação difícil, mas pode acontecer também. Porque a diretoria da casa pode não fazer parte totalmente do grupo mediúnico e perceber claramente que o grupo mediúnico está fugindo às orientações espíritas e fazendo coisas que não deviam. Aí cabe à diretoria da instituição sentar com esse grupo mediúnico, fazer uma avaliação e, se a situação efetivamente for caracterizada como grave, a diretoria tomar um posicionamento grave também, dizer, essa reunião vai ser suspensa porque nós temos todas essas comprovações de que está havendo distorção doutrinária, prática estranha,
isso e aquilo outro. Então, o grupo agora vai estudar. Quem quiser permanecer aqui na nossa casa vai ter que estudar, voltar lá para o início para a gente recompor. E aí é uma situação que eu espero que nenhum de vocês passem, porque ela é crítica ao extremo, mas precisa também ser enfrentada, não é? Perfeitamente. Eu já passei por isso, viu? E foi uma situação muito delicada. Muito delicada. É um cigarro. Porque eu era um dos mais novos no período no centro, e foi justamente um período de transição na instituição, né? Eu devia ter 2, 3 anos. Comecei a fazer parte logo da diretoria e no cargo de vice-presidente. Imagine a situação. A presidente adoeceu, sobrou para mim. E aí uma das coisas que eu coloquei foi justamente essa, né? E havia, assim, muito endeusamento à questão da reunião mediúnica, no sentido de como se fosse a salvação, né? Mas como você coloca muito bem, né, a questão de que se o trabalho ele não estiver adequado ao pensamento espírita, a gente tem que rever. E foi uma situação muito forte, assim, porque alguns até disseram, porque o centro, na verdade, na época era pequeno, né? Nós éramos poucos trabalhadores na casa, será o centro vai fechar? Eu falei, é melhor fechar com dignidade do que permanecer fazendo o que não é espiritismo, né? E graças a Deus, né, nós conseguimos superar isso, foi muito importante, né? E tem até alguns membros aí que estão hoje aí na reunião, eles sabem bem um pouco dessa história. Eu queria fazer uma pergunta para a gente finalizar e depois a gente entrar nos informes finais, e essa pergunta tem um pouco a ver com o que você respondeu agora, né? Nós vivemos aí há praticamente 6 meses um momento totalmente atípico, não apenas para a humanidade, e também aqui para nós espíritos. Acredito eu que as reuniões mediúnicas, principalmente, né, até pela questão da aproximação, né, da distância que nós temos uns dos outros nesses trabalhos, né, acredito eu que estejam paralisadas. E nesse período, né, e é muito comum, pelo menos, né, no meu contexto, né, não só aqui em Feira, outros lugares que a gente anda, a questão da reunião mediúnica é tida como se fosse, né, a cereja do bolo do centro espírita, né, em que a grande maioria quer participar, né? Muitos de nós, eu falo até por mim, parece que a gente vira santo no dia da reunião. Né? Só que estamos há 6 meses sem reunião, Éder. E que recado essa pandemia deixa para nós? Né? No sentido de grupo mediúnico, de participação nas atividades, né? Ou existem outras situações que a doutrina espírita nos alerta e nos oferece, que não basta ser médium, que não basta estar, né, semanalmente nas nossas reuniões. Que recado você daria para nós, né, nesse momento aqui que a gente está meio que numa fase de transição, alguns já estão pensando em voltar, mas esses 6 meses aí, qual o significado, né, disso tudo para todos nós, para os grupos mediúnicos aqui presentes, para médiuns, doutrinadores? Olha, vocês pararam 6 meses. E daí? Né? Olha, o grande aprendizado que eu percebo nesses 6 meses, em que nós praticamente fechamos as atividades presenciais da Casa Espírita, é que o mundo espiritual não precisa tanto como a gente imagina de nós, não é, para realizar suas tarefas. A agenda deles piorou até, e mesmo assim, a nossa atividade presencial, que muitas vezes a gente coloca num patamar de poder, não é? de necessidade que o mundo espiritual tem, que a gente realize o trabalho, isso foi desconstruído. Né?
nós sobrevivemos. Quem não sobreviveu é porque desencarnou na pandemia, não é? E estamos aqui, tranquilos. Ok? Primeiro ponto é a gente ser mais humilde e compreender que a gente precisa estar na atividade espírita, não porque os mentores precisam de nós, porque nós precisamos dessa atividade para nos reeducar. Agora, isso não significa que a atividade que a gente realiza não tenha valor nenhum, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que essa cultura, principalmente com a reunião mediúnica, que o mundo vai se acabar, que a gente não pode parar uma reunião mediúnica, porque senão está se comprometendo. Está aí, Deus fez parar. Assim, permitiu que a gente construísse aí a contaminação viral do Covid-19. Tudo está acontecendo na casa espírita. Ou vocês acham que os espíritos desencarnam com pandemia de vírus Covid-19? Estão desencarnados, estão atendendo até a gente que se desesperou e se desespera nessa crise. E, com base nisso, Marquinhos, é um grande aprendizado e humildade da nossa parte. A gente tem que aprender essa lição de que nós precisamos mais de Jesus do que Jesus de nós. Agora, Jesus também precisa da gente para fazer o mundo melhorar. Mas, muitas vezes, a gente se coloca num patamar assim, sabe, de indispensável. Principalmente reunião mediúnica. Porque se o grupo parar um dia a reunião mediúnica para fazer uma avaliação do trabalho, se reorganizar, isso é visto como um sacrilégio. E aí, paramos 6 meses. E será que a gente está se avaliando na nossa prática mediúnica ao longo de 6 meses? Será que a gente está fazendo as reuniões de planejamento, de como é que vai ser a retomada? Ou a gente está só esperando que volte tudo para a gente continuar a fazer do mesmo jeito que a gente fazia? Então, a gente tem que pensar sobre tudo isso. Talvez os mentores estão dizendo, vamos dar 6 meses para essa turma, para eles poderem se reorganizar, eles poderem se avaliar, realizar estudos como esse que a gente está realizando aqui em torno de uma obra tão necessária, como disse Cristina, de cabeceira, que a gente não pode nunca deixar de estar relendo. Quem de nós voltou para o Livro dos Médiuns para fazer uma releitura? Está aí Jacobson fazendo um seminário fantástico, não é, Cristina? Sobre o Livro dos Médiuns, ele está agora na introdução. Quem é? Ou a gente está só preocupado em querer voltar para fazer tudo do jeito que a gente fazia? Muita atenção sobre isso. Na volta, nós temos que ter muito cuidado. Porque a maioria dos nossos grupos são constituídos de pessoas que estão na idade, tá certo? De 60 para cima, 50, 60. Esse é um grupo de risco, dos que mais estão desencarnando. Então, não vamos perder a equipe mediúnica por uma volta, tá certo? Sem planejamento. Porque a gente vai chegar no mundo espiritual, os mentores vão dizer, mas, irmão Éden, você tem 53 anos, vai fazer 54. Como é que você botou todo mundo dentro de um grupo, do grupo mediúnico, você foi a favor, sabendo que o vírus é altamente contagiante? A turma tem 60, tem 70, aí desencarnou a metade do grupo, tá certo? Aí vamos chegar no mundo espiritual, os mentores vão dizer, o que é que vocês estão fazendo aqui? Não, a gente desencarnou, porque a gente foi para o trabalho mediúnico, entrou numa sala, ligou o ar-condicionado, botou 10 pessoas no grupo, não ficou seguindo a legislação, não usou máscara, não fez nada. Eles vão dizer, sabe qual foi o caso de vocês? Suicídio indireto. Suicídio indireto. Eu estou brincando desse jeito, é uma brincadeira, viu, gente? Mas tem uma seriedade aí. Mas é muito importante dizer, viu, Éden? Isso é muito importante. Voltar para a prática mediúnica sem segurança. Sem segurança. Porque a gente pode estar indo para a desencarnação. A gente pode estar provocando a desencarnação de um membro do grupo. Como fazer isso? Com segurança. Então, se o grupo já tem a liberação das autoridades, a gente fez a autocrítica e viu que está seguro, então a gente tem que seguir a legislação, que
A ciência está dizendo que a gente tem que fazer distanciamento, o ambiente tem que ser arejado, então não pode ser numa sala fechada, vai ter que ser, talvez, num ambiente mais arejado. E aí, cada diretoria vai avaliar o seu espaço. Como é que eu vou fazer uma reunião privada num ambiente mais aberto e arejado? Olha o desafio. Como é que eu vou manter a distância? Como é que eu vou fazer tudo o que a gente faz de uma forma mais próxima? Então, eu não sei como cada diretoria de casa espírita vai decidir, porque isso, no movimento espírita, está aí uma coisa que a gente não deve se preocupar, porque a gente não tem hierarquia, não tem subordinação, cada um tem independência administrativa, mas a gente precisa sugerir que as pessoas tenham cuidado em seguir os protocolos que estão sendo gerados com o objetivo de usar o conhecimento científico para proteger as pessoas. Uso de máscara, álcool em gel, distanciamento. Agora, vamos supor, tá, Cristina, Luciano, Marcos e todo mundo que está aqui, a gente consiga um lugar arejado, a gente consiga distanciar os médiuns, a gente consiga álcool em gel, a gente consiga um exaustor, a gente faça a melhor forma possível. Aí, de repente, Cristina, o grupo não consegue sintonia, o grupo não consegue se adaptar à nova situação, está tudo organizadinho, tudo perfeito conforme o protocolo, mas o grupo não conseguiu adequar-se a uma reunião num quadro como esse. É melhor ficar estudando à distância, se organizando, porque se a gente precisar passar mais 6 meses, trabalho não falta no mundo espiritual. Então, se a gente tem que avaliar tudo, sabe, Marcos? Tem que avaliar se, mesmo tendo segurança absoluta, conforme o conhecimento científico, eu vou ter tranquilidade de realizar a reunião. Segundo, se eu não tenho condição na estrutura física da nossa casa espírita de seguir o protocolo e fazer uma reunião segura, não faça. Porque se você desencarnar ou provocar a desencarnação de alguém, você vai ser responsável por isso. A direção da casa vai ser responsável por isso. Eu não estou querendo fazer medo a ninguém, eu estou querendo trazer consciência espírita. Entendeu? Agora, se a diretoria e o grupo querem seguir um risco e fazer a coisa de forma inadequada, eu só espero que não aconteça nada, que todo mundo seja resistente. Mas você garante que a pessoa que vai vir para casa, que vai ser atendida, não é? Ou seja lá qual for a situação. Eu aprendi com Allan Kardec uma coisa que vai nos ajudar nesse dilema. É melhor a gente negar 10 verdades, 10 verdades. Olha a lógica de Allan Kardec. É melhor a gente negar 10 verdades do que aceitar uma inverdade, uma mentira. Então, o que é que Allan Kardec quis dizer para a gente com isso? Na dúvida, se abstenha. Na dúvida, se abstenha. A gente já passou 6 meses, se a gente passar 2 anos, o atendimento espiritual na casa espírita, até a vacina chegar, até a imunidade chegar, isso não vai ser um problema. Agora, o trabalho não vai parar. Agora, se as condições do centro espírita possibilitam que a gente faça uma reunião seguindo o protocolo, a segurança sanitária, e o grupo se adeque a essa realidade, aí eu não vejo nenhum problema a instituição voltar. Mas tem que voltar com segurança, porque em espiritismo a gente usa a razão, a gente usa o bom senso e segue as leis de Deus, mas também segue as leis humanas. É o que Jesus disse, dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Então, temos que ter muito cuidado e muita atenção, tá ok? Obrigado, Éden. Agradecer a Cris e a Luciano aí, a Eduardo na condução do trabalho. Como eu disse, teve uma intercorrência aqui na família, minha mãe passou mal.
mas graças a Deus já se resolveu. Éden, querido, muito obrigado, né? Quando acho que foi até a Ângela colocou aí, né? Que era para se estender, esse tempo era para ser maior, né? Mas quem sabe depois a gente chama a Éden para um outro assunto, um outro tema. Agradecer a todos os centros espíritas, a todos os companheiros, né? E aí tem gente aí de Feira de Santana, de Conceição do Jacuípe, Amélia Rodrigues, Coração de Maria, Santo Amaro, Salvador, né? Então, muito obrigado, Éden. Na próxima quinta-feira, a gente vai ter uma entrevista com o músico Zé Henrique Martiniano. Ele vai dar uma entrevista para a gente da experiência dele, né? Ele tem musicado muitas músicas, muitos poemas, né? Principalmente do Parnaso de Além Túmulo. E é um músico que quem teve a oportunidade de conhecer um pouco do trabalho dele, não é um músico qualquer, né? Ele é espírita, ele faz inclusive palestras, né, a respeito de música e espiritismo, então um trabalho bem legal. E ele vai estar apresentando, né, mais músicas dele, ele vai comentar por que ele colocou essa música, né? Ele adora Augusto dos Anjos, adora também Humberto de Campos, viu, Éden? Você que gosta de Humberto de Campos, ele inclusive tem uma música que ele musicou de um poema, de um dos poemas de Humberto de Campos. E por falar em música, né, nós temos aqui uma artista, ou melhor, uma dupla, em Santo Amaro da Purificação. Santo Amaro só tem artista, viu, Éden? Tem Caetano, tem Betânia, tem um DJ Luciano também. Luciano é DJ. E a gente tem aí a dupla Cristina e Cid, que vão encerrar o trabalho da noite. A nossa prece vai ser musical hoje, com essa dupla aí, os nossos queridos irmãos da cidade de Santo Amaro, Cristina Cardoso e Cid. Então, gente, muito obrigado, agradecemos a todos. Éden, mais uma vez, gratidão a você, gratidão a Luciano, a Dudu, a João Luiz, o nosso coordenador da área da mediunidade, e a todos os companheiros. E a gente, então, termina esse seminário com muito esclarecimento, com certeza. Com nós agora, conosco, né? Nossa irmã Cristina e Cid ao piano. Nossa gratidão, Éden. Excelente estar com você. O nosso grupo está revendo, já baixamos todas as suas palestras, o seminário todo, e estamos estudando, revendo com suas colocações, porque é muito importante. Lembrar aos nossos irmãos internautas, a todos os amigos que estão assistindo, que vai ocorrer agora no final do mês de outubro, início de novembro, o Encontro Estadual de Espiritismo. Aqui no estado da Bahia, a inscrição já está aberta no link, no site da FEB. Cris, várias áreas. Cris, me permita, eu gostaria que o Luciano, porque o Luciano faz parte da equipe da mediunidade, ele possa só dar um breve recadozinho, Luciano, o que é que a gente vai encontrar no encontro, né, reforçar o convite aí aos trabalhadores. Boa noite, amigos e amigas, né? Reitero os agradecimentos da Éden, realmente, pela contribuição excelente, e é um espaço para a gente continuar estudando Espiritismo. Esse encontro tem o seguinte intento, né? Responder a seguinte questão: o que os Espíritos fazem no mundo espiritual que eu posso fazer aqui? Só isso. Tá? Administração, a juventude, a infância, na idade, na social, na arte. Então, é esse o objetivo. Então, vamos refletir, né? Já que nós dissemos o tempo todo, nós somos uma cópia de lá, piorada, vamos copiar o que está lá. Essa é a ideia. Tá? Muita paz, ouçamos a dupla dinâmica do Amaro. Não é Caetano nem Gil, mas é Cristina e Cid. Vamos a eles. Então foi de última hora esse Marcos. Assim que é bom, assim que é bom. Bom é de última hora, que é mais gostoso. Então vai com amor para Éden, para Luciano, para Marcos, para Dudu e todos que estão nos ouvindo. Uma música que todo mundo conhece e gosta. Bora, Cidinho. Aumente um pouquinho.
Eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada para comparar, para poder lhe explicar como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito não é maior que o meu amor, o nosso, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça, nem um segundo, que eu tenho amor maior do mundo. E como é grande o nosso amor por você. Muita paz, muita paz. Obrigada, Edwin. Tchau, gente. Muito obrigado, hein? Beijo no coração. Até breve. Próximo livro.